E hoje aqui em Dourados nós conversamos com o promotor de justiça, Dr. Ricardo Rotuno, que é promotor de justiça responsável pela promotoria do meio ambiente. Tudo bem, doutor? Prazer estar aqui conversando com você, entendendo um pouquinho aqui a respeito de Dourados. Prazer é tudo meu. Eu abri falando que o senhor hoje está responsável pela promotoria do meio ambiente, mas o senhor vem de um histórico aí de GAECO, né, doutor? E o senhor está na região de fronteira. Não tem como se desligar aí, doutor Ricardo Rotuno, do GAECO e também de toda essa missão de fronteira que o senhor teve. O senhor acabou de chegar de Porto Velho fazendo ali uma palestra. Uma palestra sobre o quê, doutor? Bom, realmente, faz aproximadamente 2 meses que eu fui promovido a 11ª Promotoria de Justiça de Dourados, cujas atribuições são no meio ambiente, urbanismo e patrimônio histórico e cultural. Mas esse histórico de fronteira me acompanha antes mesmo até do GAECO, só para fazendo um parêntese e esclarecendo um pouco sobre a minha trajetória no Ministério Público, porque antes de ser convocado a fazer parte do grupo de atuação de especial combate ao crime organizado, eu era promotor de justiça da comarca de Amambai. Já foi 8 anos ali, foi isso? Foram praticamente 8 anos, estava para encerrar os 8 anos agora. E esse período foi um período interessante, porque a comarca de Amambai faz fronteira com... faz parte de Amambai, Coronel Sapucaí, que faz fronteira com Capitambado. E Capitambado, sabidamente, é um local, fronteira com o Paraguai, que tem, infelizmente, essa fronteira aberta, o que muito facilita a atuação do crime organizado naquela região. Crime organizado do tráfico de drogas, crime organizado do tráfico de armas, enfim. Pessoas criminosos de todas as regiões do país para lá se deslocam, a semelhança como ocorreu com Fernandinho Beiramar numa oportunidade, e de lá exerce sua atividade e ingressa no nosso país com esse aparato todo criminoso, armas, drogas. E eu tive a experiência de trabalhar nessa região por aproximadamente 8 anos. E lá uma atividade muito intensa na área criminal. Por conta disso, talvez por conta disso, eu fui convidado a fazer parte do GAECO. Do GAECO. Na gestão do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Miguel, e tendo como coordenador do GAECO o Procurador de Justiça, Luiz Alberto Safraider. E a partir de então, a minha atuação especificamente no GAECO, era a promotoria para cuidar de investigações sobre crime organizado nos presídios, tráfico de drogas, tráfico de armas, que é, na verdade, um dos braços do GENICOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público. E com isso eu tive um contato maior sobre, não apenas da nossa fronteira, Capitambado, mas aí com um conhecimento maior da fronteira do Brasil, com esses 10 países aí da América do Sul, que fazem divisa com 11 estados da nossa federação. Que é o Coresul ali, né? Essa parte toda. E em contato com isso, nós pudemos, além de discutir com os colegas promotores de justiça, trazer algumas atividades efetivas de combate ao crime organizado por conta do conhecimento dessa região de fronteira. Então, respondendo a sua pergunta, essa minha participação em Porto Velho se deu para passar aos policiais que ali se faziam presentes, membros das Forças Armadas, da Receita Federal, que são pertencentes a esses 11 estados da federação e que têm atividade diretamente ligada à fronteira, a experiência do Ministério Público de atuação no combate ao crime organizado, de atuação direta na fronteira e, acima de tudo, a experiência de parcerias já firmadas com outros ministérios públicos e também com instituições da segurança do Brasil. Foi um momento interessante porque o ENAFRON, que é essa Estratégia Nacional de Segurança Pública para as Fronteiras, é um projeto que já teve como embrião o PEFRON, que é o Policiamento Especializado em Fronteira, também da Senasp. Ambos são projetos da Senasp. E naquela oportunidade eu também fui convidado para participar, não só trazendo as experiências do Ministério Público, mas também discutindo a participação do Ministério Público nesse grande projeto de combate, de estratégia de combate às organizações criminosas nessa nossa linha
de fronteira Porque extensa. essa fronteira ela tem que ter um olhar diferenciado, né, doutor? Sem O senhor que sombra passou de tanto dúvida. tempo na fronteira, o senhor sabe muito bem Sem disso. sombra de dúvida. É um outro mundo, né? Um outro país a fronteira, não é? É uma outra realidade. E no conhecimento dessa nossa fronteira, o que eu pude perceber é que durante muito tempo se voltou a segurança pública no Brasil e a atividade mesmo do próprio GENICOC, do Ministério Público, muito em se combater ou se buscar estratégias de combate a organizações criminosas, a tráfico de entorpecente, a tráfico de armas, mas nos grandes centros. Então, a leitura que eu fiz naquela oportunidade, até do primeiro encontro que eu participei no GENICOC, foi levar aos colegas de Ministério Público uma preocupação de quem atuava diretamente na fronteira, naquela oportunidade já há mais de 5 anos, e demonstrar a todos eles ali presentes que não adiantaria, pelo menos não imaginei que seria efetivo a gente buscar o combate exclusivamente nos grandes centros. Quando se falava de presídio, de crime organizado em presídio, então o foco era os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, os morros, enfim. Não adianta você pegar lá na frente. O grande problema era como é que chegava lá, a origem. Né? Então, eu consegui naquela oportunidade demonstrar aos colegas do grupo de atuação ao combate ao crime organizado em presídio e ao tráfico de drogas, que nós tínhamos que voltar os olhos para a fronteira do Brasil. E não é apenas, tão somente a fronteira Mato Grosso do Sul. Nós temos uma fronteira aí que toma 27% do nosso território. Então, realmente, e todas elas, infelizmente, estão aí abertas a quem quer praticar esse tipo de ilícito. Até porque não dá para colocar uma porteira nela. Sem sombra de dúvida, a gente não tem condições de fazer esse tipo de policiamento em toda essa linha, em todo esse limite. Uhum. E naquela oportunidade surtiu efeito, porque os colegas do GENICOC perceberam, e aí foi demonstrado estatisticamente com números apenas da minha comarca de Amambai, só para que você tenha um exemplo, de que de 100% das drogas apreendidas, e aí eu estou falando de toneladas e toneladas de maconha, de cocaína, fora as armas, mas especificamente da parte de droga, eu fiz um estudo de 2 anos, para que a gente pudesse perceber exatamente a estrutura do crime organizado, mas, além disso, para onde estava indo essa droga? E pude comprovar e demonstrar a todos eles que, apesar de ter sido apreendida a droga na comarca de Amambai, o destino dela, 90% dessa droga, tinha destino a outros países, a outros estados da federação, que não Mato Grosso do Sul. Que eram os grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Belo Horizonte, Minas Gerais, Bahia, nós tínhamos também, porque a produção nessa região do Cone Sul, aqui que faz fronteira com o Paraguai, é muito grande, principalmente da maconha. Então, com essa visão e a demonstração disso, nós conseguimos mudar um pouco a visão da atuação do GENICOC nesse aspecto, a ponto de ser criado, no âmbito do Grupo Nacional, um grupo de promotores de justiça de fronteira. O interessante disso, promotores de justiça de fronteira não formados apenas e tão somente por promotores de justiça de estados que fazem fronteira com outros países. Não só com o Paraná, conosco aqui no Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. Ao contrário, com os colegas do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Que eram aqueles que recebiam. Porque nós percebemos ali a urgência da integração real do Ministério Público no combate às organizações criminosas, pelo menos no que tange ao tráfico de entorpecente e ao tráfico de armas. E aí foi levado a efeito um projeto bacana, que é o projeto dos promotores de justiça de fronteira do GENICOC. Doutor, eu vou pedir um tempinho para o senhor para a gente ir para o intervalo rápido, mas a gente já volta para conversar um pouquinho mais com o doutor Ricardo Roteno. Já voltamos.